nenhum esforço envidado é maior do que a recompensa de quando tudo dá certo e quando a gente vê o momento que o filho nasce, a filha nasce. Eu acho que sempre eu tive a vontade de constituir família. Eu vim de uma família, eu tenho 2 irmãos, somos 3, né, da parte de pai, e eu e minha irmã por parte de mãe. E fomos criados nessa família com esses valores que se perpetuam assim, de constituir a família, de ter filhos, né, de deixar um legado. E acho que eu sempre cogitei isso, não houve na minha vida nenhum momento que eu não tenha pensado. Eu sabia que ia acontecer em algum momento, eu fui vivendo, né? Priorizei a minha formação profissional, claro, posterguei o que pude, assim, no sentido de estar mais preparado, né, pronto. Hoje em dia é uma tendência da gente acabar tendo uma formação longa. Até o momento que eu e a Thalita nos casamos, eu não levei assim com tanta ansiedade. Eu sabia que em algum momento ia acontecer. Eu tinha essa certeza e essa fé. Nos conhecemos, começamos a namorar, namoramos bastante tempo, 10 anos. Somos médicos, né? Então quando a gente terminou a residência, eu já havia terminado os primeiros 3 anos, a Thalita estava terminando. Naquele ano a gente se casou, né? Foram 10 anos de namoro. E ali naquele momento houve o pensamento instantâneo, a decisão da gente ter filhos, começar. Então logo que a gente casou, na lua de mel mesmo, já havia o plano, a Thalita parou com o anticoncepcional, que ela usou por todo esse período, né, de namoro. E aí que a gente começou a ver que alguma coisa não estava indo bem. E aí, infelizmente, não aconteceu. A gente tinha, na época, 29, 30 anos. E sabia que ainda, para o homem, assim, não tem essa questão tanto do tempo biológico como tem pela mulher, né? Mas olhando ela e sabendo que era com ela que eu queria constituir família e sabendo que isso sempre foi um desejo também da parte dela, muito importante, assim. Ela sempre teve muita vontade de ter filhos. E aí, quando a gente começou e não foi dando certo, assim, naturalmente, eu comecei a me preocupar. Sabia que a partir dali havia um momento difícil, um momento de investigação, de saber por que não estava acontecendo, né, por que não estava dando certo. A partir dali, a gente começou a investigação da questão da infertilidade, né? Foi um marco, foi logo após o nosso casamento. É uma questão bem delicada, é um momento que o casal precisa conversar, sentar, né, dividir as angústias, né? E os dois estarem com o mesmo objetivo, né? Estarem juntos nisso, de prosseguir com a investigação, de saber por que não está dando certo e de a partir dali fazer o que tem que ser feito para poder conseguir passar por essa fase que é muito difícil. Então, não há dúvida que é bem complicado, foram momentos de ansiedade, mas que a gente conseguiu juntos. Logo na primeira consulta que a Thalita teve com o especialista, né, coletou a história, fez os exames e viu que ela tinha um microadenoma na hipófise, né? Quando veio o resultado da ressonância e tu tem nas mãos um exame mostrando que tem uma coisa alterada, ali foi um impacto, foi bem difícil assim pra gente, principalmente para ela, né, obviamente, mas sentia que a partir dali existia. Por um lado, era um dado específico que mostrava que a gente tinha uma causa, tinha um tratamento, a gente ia enfrentar, mas por outro lado, a angústia, a incerteza, né? Então eu lembro que foi no primeiro ano de casados, depois de uns 6 meses tentando, que não deu certo, 6 meses a 1 ano a gente foi para essa investigação. Foi um momento bem importante, mas que ali juntos a gente viu que a gente podia enfrentar e seguir, né? Nesse caminho foram então, começando nesse primeiro ano pós-casamento, foram 7 anos, né? 7 anos que a gente tentou. Nesse meio tempo a gente teve uma mudança de cidade, a gente foi morar em Floripa por uma questão profissional minha. Tivemos que priorizar isso, ela me acompanhou, foi muito parceira desde o início, mas a gente deixou em stand-by. E ali, a partir do 3º ano, quando eu já estava mais ou menos com o objetivo de voltar, de terminar lá em Floripa e voltar para Porto Alegre, que a gente resolveu dar andamento. Então a gente acabou indo, fazendo a coleta, fazendo a fecundação dos embriões lá em Floripa, né? Foram 2 tentativas lá, que infelizmente não deram certo, e foi bem complicado, assim. Aí, depois que você vê o problema, você tem o tratamento, estava tudo indo bem, a coleta, os embriões saudáveis, né, selecionados, e aí fizemos a primeira, não deu certo, voltamos para Porto Alegre, aí naquele primeiro ano da volta a gente ainda tinha, os embriões estavam em Floripa lá, e aí a gente tentou mais uma vez,
e também não deu certo, foi bem complicado. Aí que entra em 2022 para 23 a clínica, né, Procer e o Dr. Link. Assim, foi uma mudança extremamente positiva, importante, acolhedora. O Dr. Link foi colega do meu pai por um tempo, são, além de colegas, bons amigos. E a gente já sabia da competência, do trabalho dele, por outros amigos, colegas que haviam sido pacientes da clínica e dele. Isso aqui, por essa questão logística, a gente acabou indo para Floripa, tentando lá. E aí, depois da segunda, a gente definiu. Não, conversando com meu pai, dizendo, não, tá na hora da gente vir. E quando a gente voltou, a primeira coisa que a gente sabia é que a gente ia vir para a clínica e ia ser aqui, que a gente ia tentar. Era uma coisa que foi uma decisão fácil e, graças a Deus, muito assertiva. E deu tudo certo. Então, quando a clínica entrou, o Dr. Link entrou, a gente sabia que aí ia dar certo. Tinha essa sensação, esse feeling. Depois da coleta, deu uns 10 dias, entre 7 e 10 dias houve a coleta do beta-HCG. Foi sem dúvida o momento mais importante, assim, porque eu estava distante, né? Ela estava em casa, eu estava trabalhando, mas cuidando no celular o momento que ia sair o resultado da coleta do beta-HCG no laboratório, né? E eu lembro o momento que veio o resultado, que ela me mandou, o resultado positivo, a felicidade, falar com ela, ligar, enfim, muito emocionante. Ali, jamais vou esquecer, assim, foi um momento único. Uma emoção que só é superada pelo momento que o filho nasce, né? Eu acho que são os dois momentos mais importantes. É aquela hora que dá o resultado e depois o momento do nascimento. Esse sim supera. A consolidação do nosso sonho, né, que a gente sonhou junto, conseguiu realizar. Para os pais, então, desejar um feliz Dia dos Pais, um dia abençoado, de muita alegria, de confraternização com seus filhos, essa troca de amor, de carinho, esteja sempre presente, né? Que seja um dia que a gente lembre e reforce isso. Para os que estão tentando, é aquela máxima, né? De não desistir nunca. Nenhum esforço envidado é maior do que a recompensa de quando tudo dá certo e quando a gente vê o momento que o filho nasce, a filha nasce. Os primeiros momentos, a primeira troca de fralda, a primeira noite em claro, isso aí não tem preço. Então, a mensagem é não desistir nunca. E para minha filha, Júlia, ela é o amor da minha vida toda. Tudo tá ali. E justamente no momento que, depois do beta-HCG, depois do momento que ela nasceu, foi o dia que no quarto, fazendo aquele tummy time com o nenê, pra se virar, fica de barriga para baixo, que ela virou e sorriu para mim. Ali foi um momento que eu jamais vou esquecer, que também é um marco até agora da nossa convivência. Te amo muito e vou estar sempre aqui por ti, por tudo que precisar.